capítulo 1, versículo 10 ao 14. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Amém. Irmãos, todo mundo conhece a história de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. A história mesmo, né? Sem ser os memes que fazem com a história. Porque tem um filme chamado Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho. Então não é esse filme que eu estou falando, mas é a história original de Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo conhece essa história. O Lobo Mau, ele fica sabendo que a Chapeuzinho Vermelho vai visitar a sua vovó. Na história mostra a vovó mora num lugar como se fosse um bosque, né? Uma floresta e tal. Então, o Lobo Mau, ele bola um grande plano para atacar a Chapeuzinho Vermelho. Ele se livrou da vovó e se disfarçou dela para pegar, então, a Chapeuzinho Vermelho sem que ela possa perceber, né? Disfarçou-se da vovó e ficou parecido com a vovó, deitado na cama da vovó. Quando a Chapeuzinho Vermelho chega na casa da vovó, ela meio que começa a suspeitar. Mas mesmo assim, ela segue em frente, se aproxima da cama da vovó e pergunta para a sua vovó: vovó, que olhos grandes você tem? E o Lobo Mau responde: para te ver melhor, minha querida. Imagina até a voz, né, do lobo. Para te ver melhor, minha querida. Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem? E aí o lobo responde: para te ouvir melhor, minha querida. E finalmente a Chapeuzinho Vermelho diz: nossa, vovó, que dentes grandes você tem? E então o Lobo Mau responde: para te devorar melhor, minha querida. E aí dá o bote na Chapeuzinho, mas por ser uma história, ela foge, consegue fugir a salvo. E tem uma moral, né? Toda história, ela tem uma moral. A moral da história é que nós corremos sérios riscos quando não conseguimos discernir os perigos que nos rodeiam. E a sabedoria nos ajuda a evitar o flerte perigoso com os inimigos que nos cercam, que tentam nos destruir. Como a gente tem falado até aqui, nessa nossa série, a série é Igreja do Jeito de Deus, aqui na carta de Tito, o apóstolo Paulo deu uma incumbência para Tito para colocar em ordem as coisas restantes na igreja em Creta. Colocar em ordem significa organizar aquilo que ainda não está organizado. Na prática, Tito deveria seguir uma série uma espécie de checklist, uma lista que ele deveria colocar na sua agenda, a fim de que ele cumprisse rigorosamente aquilo que o apóstolo Paulo esperava de uma igreja segundo Deus, de uma igreja do jeito de Deus. O primeiro item que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, ou para Tito, na verdade, é estabelecer uma liderança bíblica. Nós temos falado sobre isso. Em segundo lugar, calar os falsos mestres, os falsos líderes. Em terceiro lugar, basicamente, implantar um movimento na igreja em que o evangelho é vivido no dia a dia, no comportamento. A sã doutrina é vivenciada pelo comportamento da igreja e das gerações da igreja, dos idosos, das mulheres mais jovens, dos idosos, dos homens idosos, dos rapazes e assim por diante. E,
Por último, basicamente, né, são esses quatro pontos aí do checklist de Tito, um estímulo à prática das boas obras, que é um tema que ele fala bastante aqui nessa carta. Nós somos estimulados a sermos operosos em boas obras. E os últimos sermões, nós vimos que a tarefa de estabelecer uma liderança bíblica passaria por uma análise do caráter do candidato ao pastorado de uma igreja. Então, quando se vai analisar, quando se vai convidar, estabelecer alguém como pastor numa igreja, os requisitos que se deve analisar não é primeiramente, né? Não é a sua habilidade de pregar, a sua habilidade de estabelecer metas, planos, estratégias, gestão, o pastor ser um grande administrador dos negócios da igreja. Mas, em primeiro lugar, ele deve ser analisado em seu caráter piedoso. Ele é uma pessoa irrepreensível? Ele é irrepreensível na sua família? Ele é um marido de uma só mulher? No caso dele ser casado, óbvio. Ele é marido de uma só mulher? Ele cria seus filhos de acordo com a palavra de Deus? Ele tem um caráter exemplar perante os outros, perante as pessoas? Então, isso é imprescindível para a escolha de um pastor. A gente viu isso, que no versículo 7 ele vai dizer que é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Indispensável quer dizer o quê? Não dá para dispensar. Mas eu gosto tanto dele, ele prega tão bonito. Eu sei que ele não gosta da esposa dele. Eu sei que ele já traiu e trai. Eu sei que ele olha para outras mulheres meio assim. Mas ele é tão legal. É um absurdo, né? É um absurdo enorme. E vocês sabiam que tem igreja assim? Nem vou contar, que não vou dizer que eu sou fofoqueiro. Mas tem muitas igrejas assim, que suportam pastores ou pastoras cujo caráter é questionável. Eu já ouvi falar da pastora do Pix? Mas vamos lá. Observe então que o apóstolo Paulo, nos últimos sermões, ele fala sobre o caráter do pastor. Deve ser uma pessoa irrepreensível no lar ou no seu caráter. Aqui no versículo 10 que a gente leu, ele começa dizendo, porque existem muitos insubordinados, e ele continua falando. Começa dizendo, por quê? Na sua versão talvez tenha, pois. Por quê? Pois. O que Paulo está querendo dizer aqui? A gente viu que o pastor ele precisa ser alguém diferente daquilo que há no mundo, das características que há no mundo, que há na sociedade. Ele precisa ser irrepreensível, não ganancioso, né? Não dado ao vinho, não violento, e por aí vai. O pastor precisa ser alguém diferente, manter-se fiel a Deus, a família e a igreja. Por quê? Aí ele vai responder isso no versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, tem essa palavra linda aí, ó, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Por que o pastor ele tem que ser irrepreensível? Aí ele vai dizer, né? Porque por causa dos perigos dos falsos mestres. Pastores devem ser homens de Deus capazes de silenciar os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores. Então hoje, seguindo o nosso segundo item do checklist aqui de Tito, nós veremos que uma igreja do jeito de Deus é uma igreja que é chamada a silenciar o falso ensino, silenciar os falsos mestres, os falsos pastores. Nós temos que estabelecer uma capacidade de calar aqueles que ensinam doutrinas erradas na igreja. Ok? Embora seja um conto de fadas, a história de Chapeuzinho Vermelho ilustra um perigo que é ter um impostor no meio da igreja. Alguém que está vestido de ovelha, mas por dentro ele é um lobo. Então nós vamos aprender a identificar os falsos mestres para que assim nós não permitamos que nós tenhamos em nossa igreja
ensinos que não procedem da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, então, exorta a Tito para calar os falsos mestres. Ele diz isso no versículo 11, né? É preciso fazê-los calar. E esse é um indicativo de que eles tinham uma certa influência no meio da igreja. Isso é uma coisa interessante. Nós não podemos subestimar o poder da influência de um falso ensino ou de um mau comportamento no meio do corpo de Cristo. Não podemos subestimar o impacto, a influência de um ensino errado no meio da igreja. Essa é a preocupação de Paulo. Por isso que estabelecer uma liderança bíblica numa igreja é tão importante, de fundamental. Igrejas não podem não ter pastor. Ah, mas é porque pastores são ladrões. Mentira. Alguns são, falsos mestres são. Pastores não são ladrões. Eu não sou ladrão. Pouca coisa eu posso me gabar, mas de ser ladrão eu não sou. Então eu posso dizer, nem todo pastor é ladrão. Eu roubo assim um brownie, um pedaço de brownie das crianças, lá em casa. Josias gosta de coxinha, né, e tal. Eu posso roubar uma coxinha, mas roubar a igreja eu não roubo. A não ser que seja uma coxinha da festa. Né? Mas então, Paulo então exorta a Tito a calar os falsos mestres, porque nós não podemos subestimar o poder, a influência de um falso ensino ou dos maus comportamentos dentro da igreja. Não é à toa que pastores devem ser irrepreensíveis como modelo do rebanho, modelo do corpo de Cristo. Então, Paulo vai nos apresentar, nesses versículos aqui que a gente leu, ele vai nos apresentar um perfil dos falsos mestres, para a gente ir identificando. Né? Primeiro, um falso mestre é insubordinado. A palavra insubordinado é a mesma que é utilizada nos versículos anteriores para se referir aos filhos dos pastores, né? Que não devem ser insubordinados. O pastor não deve ter filhos insubordinados, quer dizer, rebeldes, que o pastor fala, que o pai fala, e eles não atendem à autoridade. Insubordinados são aqueles que acham que sabem tudo e rejeitam a autoridade da palavra de Deus, bem como as autoridades da igreja. Lembra que eu falei na semana passada, acho que foi na semana passada, que existem pessoas que elas querem ser líderes, elas querem ter autoridade sobre determinadas áreas, porém elas têm muita dificuldade de seguir liderança. Ela não se submete a liderança nenhuma, mas quer ser líder. Aí é um indicativo muito bom para a gente poder dizer, essa pessoa não serve para ser líder, porque ela é uma pessoa rebelde, ela não escuta orientação. Você fala com essa pessoa, você diz para ela, olha, as coisas devem ser assim, as coisas na casa de Deus devem ser feitas desse jeito, mas ela não escuta. Mas se essa pessoa for líder, ela vai toda empolgada, vai fazer o que tem que ser feito, vai correr atrás, vai cobrar dos outros, vai chamar os outros de insubordinado. Aí é uma característica de um falso mestre. Insubordinação, rebeldia, não consegue ser liderado, não consegue seguir a autoridade de outras pessoas. Segundo, eles são enganadores. Enganadores, essa expressão está no versículo 10, através da combinação de duas palavras aqui, né? Ou três palavras. Pauradores frívolos, que palavra, né? Eu tive que treinar bastante essa semana. Pauradores frívolos e enganadores. Nós temos essa combinação dessas três palavras, pauradores frívolos e enganadores. Essas palavras combinadas descrevem o falso mestre como um impostor, um enganador. Qual é o instrumento que é utilizado pelo falso mestre para enganar? O mesmo dos políticos. Qual é o instrumento que o político usa para enganar a população? A fala, o discurso. O discurso. No meu governo,
eu vou fazer assim, assim, assado. Olha, no meu governo, ou no governo anterior eu fiz isso, isso e isso. E vou continuar a fazer. Né? Então, o discurso, a fala, o instrumento que é utilizado para enganar é justamente a fala. Essa expressão, pauradores frívolos, que talvez na sua versão aí tenha pauradores inúteis. Lá em 1 Timóteo vai falar de loucoacidade frívola. Que palavra, né? Louca. Mas é para descrever conversas inúteis, palavras inúteis, comunicações inúteis. E observe também no final do versículo 10 que ele diz, especialmente os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Vou dar uma dica para vocês. Esse grupo aqui começa com Ju e termina com daísmo. Judaísmo. Vocês sabem que o cristianismo, ele nasce do judaísmo, né? Isso é um fato, ele nasce do judaísmo. Mas o cristianismo não é o judaísmo. E o cristianismo, ele encerra muita coisa do judaísmo. Porque nós estamos agora dentro de uma nova aliança. Parece que Paulo está falando de mais de um grupo aqui, que é problemático. Ele fala, existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Aí ele coloca, especialmente, particularmente, os da circuncisão. Ou seja, tem mais de um grupo. Mas que os da circuncisão são problemas recorrentes que Paulo vai tratar nas suas epístolas. Talvez aqui seja uma referência aos judaizantes. Os judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, que criam no Messias, mas que queriam manter e impor práticas do judaísmo antigo que já não tinham mais valor. Os dias, festas, práticas judaicas como a circuncisão, inclusive. Paulo vai dizer, não tem para que isso. Eu vou aqui colocar para vocês um comparativo, porque Paulo trata disso tanto em 1 Timóteo, como aqui em Tito. Além de outras cartas, obviamente, mas veja como esse é um problema na época do apóstolo Paulo. E talvez para nós hoje também. Com um comparativo aqui entre Tito capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 1. As duas cartas foram escritas tendo o mesmo espectro aí, né? Foi escrito para um pastor que vai estabelecer ordem na igreja. Tanto Timóteo como Tito vão fazer a mesma coisa. Veja que Paulo chama os falsos mestres de insubordinados, no versículo 10. Em 1 Timóteo, ele também chama de insubordinados. No primeiro quadro, do lado de lá, né? Eu vou fazer assim, vou falar assim aqui, tá? Para vocês acompanhando. Então ele chama de pauradores fúteis, ou inúteis, ou frívolos. E lá em 1 Timóteo ele vai chamar de certos indivíduos que estão se desviando para discussões fúteis, inúteis. A mesma coisa. Eles estão ensinando o que não devem. E lá em 1 Timóteo, a fim de que você ordene a certos indivíduos a não ensinarem de forma diferente. Ou seja, a mesma coisa, ensinar o que não deve. Eles são sempre mentirosos, desse lado de cá. Eles são mentirosos. Exorta para que eles sejam sadios na fé. Aqui em 1 Timóteo, eles são contrários à sã doutrina. Então precisam ser sadios na fé. A ideia é a mesma. E do lado de lá, em Tito capítulo 1, versículo 14, eles estão devotos a mitos judaicos. E lá em 1 Timóteo, ensinar eles a não se devotarem a mitos e genealogias intermináveis. Mesma questão, é o mesmo problema, o mesmo grupo, que Paulo vai exortar aos pastores Tito e Timóteo a combater no meio da igreja. São os falsos mestres, que, com o seu linguajar bonito e cheio até de teologia,
cheio até de citações do Antigo Testamento, mas que não tem, não faz parte do cristianismo. Dentre os falsos mestres, então, estão aqueles que tinham um perfil mais judaico, talvez dentro da própria igreja, semelhante ao que tinha em 1 Timóteo, na igreja de Éfeso. É difícil, meus irmãos, a gente detalhar aqui qual seria a questão aí que envolve a linguagem frívola, as conversas inúteis, que Paulo vai falar tanto em 1 Timóteo como em Tito. Mas 1 Timóteo fala de genealogias, mitos e genealogias. Então a gente consegue entender um pouco do que seria. Mas a gente pode ilustrar com coisas que acontecem hoje. Eu vi uma professora de hebraico, que é uma pessoa um pouco estranha, né? Mas uma professora de hebraico, por exemplo, dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, ela possui códigos. A Bíblia tem códigos que você precisa decifrar para poder mergulhar nas profundezas do conhecimento de Deus. Já gera várias perguntas, né? Uma pessoa mais simples, uma pessoa talvez analfabeta, não pode se aprofundar no conhecimento de Deus. Infelizmente, tem que estudar hebraico. Já começa aí, né, o erro. Mas vamos lá. Tem pessoas que dizem que as letras do alfabeto hebraico possuem uma mensagem subliminar, uma mensagem poderosa em cada letra. Fora os numerólogos. O número 7, 7 vezes 7, e por aí vai. Eu ia trazer uma coisa para os irmãos falando sobre isso, mas eu não sei contar e eu ia me perder. Mas falando sobre numerologia. Então, hoje em dia, tem muitas coisas assim, né? Falando sobre os segredos da Bíblia, os códigos que precisam ser desvendados na Bíblia. E aí muita gente lê a Bíblia tentando encontrar aquilo que não foi escrito, né? Porque alguém diz que tem um código lá que só é revelado se você se aprofundar naquele conhecimento. Fora os adeptos das numerologias. Aí na época de Paulo aqui, especialmente, Paulo fala disso em 1 Timóteo, ele fala dos mitos e genealogias. Havia o hábito, né, dos rabinos daquela época de pegar a genealogia, escrever sobre aquilo e estabelecer vários ensinos a partir das genealogias judaicas. E daí saíram várias obras judaicas daquela época. E era o desafio de Paulo, era o desafio de Timóteo, em 1 Timóteo, era o desafio de Tito, que era calar os falsos mestres que ensinavam outra coisa que não a sã doutrina. Um complemento à doutrina de Deus. E aí, no versículo 12, olha o que diz o versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Quem disse essa frase, veja, não foi o apóstolo Paulo. Paulo está citando esse homem aqui, ó. Ele é chamado aqui de profeta, mas o nome dele é Epimênides. Ele foi um poeta e filósofo grego bem antes de Cristo, né? 600 anos antes de Cristo, Epimênides. Certo? Ele viveu muitos anos aí antes de Cristo. Mas a sua fala sobre o perfil do povo de Creta é citado como algo profético aqui pelo apóstolo Paulo. Ele diz: como diz um profeta de vocês. Isso faz tempo. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, uma alcunha que é muito característica dos cretenses era sempre mentirosos. E daí surgiu o chamado paradoxo de Epimênides. O que é o paradoxo de Epimênides? Ele era um cretense. Vamos pensar comigo aqui, ele era um cretense. Aí ele diz: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então,
A frase de Epimênides conhecida é: todo cretense é mentiroso. Epimênides é cretense. Logo, essa frase ou é falsa ou é verdadeira. Fica aqui ambíguo. É um paradoxo de Epimênides. Né? Então fica aí a questão para analisar. Vocês podem depois dar uma pesquisada no Google para ver um pouquinho mais. Mas aí, uma característica dos cretenses era a mentira. Diz aqui que eles são feras terríveis, quer dizer, são animais. Em Creta, você não tem... não é um ambiente em que surgem animais perigosos. Os animais perigosos é o próprio povo, a própria população. Feras terríveis. E são chamados aqui de ventres perigosos. Ou ventres preguiçosos. Ou outra versão vai dizer glutões ociosos. E pode significar que eles eram amantes dos prazeres ou algo relacionado à ganância de dinheiro, de recursos, de bens, que era típica também nos cretenses. Ou pode significar as duas coisas. Eles querem sempre mais, nunca estão satisfeitos. E os seus ventres são ociosos, mas estão sempre querendo algo. Especialmente se não precisar fazer nada para ter. Então a gente pode sintetizar aqui o perfil dos falsos mestres como insubordinados, em segundo lugar, enganadores. E pegando a fala de Epimênides, que é citada por Paulo aqui, mentirosos, perigosos, são feras terríveis, e egoístas, ventres preguiçosos, ociosos. Ou seja, a questão é sobre eles. É o que eles querem. Certo? É o egoísmo. Que é diferente do... Vocês sabem qual é o contrário de egoísmo? Egoísmo tem a ver comigo, né? Egoísmo. Ego centrado, né? Egoísmo. Qual é o contrário de egoísmo? Alguém sabe? Altruísmo. Sair de mim para o outro, né? É o altruísmo. Ok? Então vamos lá. Diante desse perfil aqui, insubordinados, enganadores, mentirosos, perigosos, egoístas, como nós podemos lidar com os falsos mestres? Em primeiro lugar, não deixe falar, ou nem queira ouvir. Não deixe falar, nem queira ouvir o falso mestre. O versículo 11 diz assim: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É preciso fazê-los calar. Paulo diz que eles andam arruinando as casas. Pervertendo aqui é de arruinar. É como se eles estivessem derrubando as casas. Mas eles não estão derrubando casas, literalmente, né? Eles estão derrubando casas inteiras através do ensino. O ensino perverso. Que não tem aparência, irmãos, de perversão. Mas todo atentado contra a verdade é uma perversão. Toda briga contra a realidade, contra a verdade, é uma perversão. É uma destruição. Toda negação da verdade é uma destruição. É mentira. E a mentira vem do pai da mentira, que é Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Então a mentira tem um dono, Satanás. Então, como a gente sabe, como vocês sabem também, todos os cristãos do primeiro século, eles não se reuniam num templo como o nosso aqui, né? Isso aqui é uma chiqueza, nossa. Isso aqui é um luxo. Naquele tempo, os irmãos se reuniam em casas. Era uma espécie de igrejas nos lares, né? Funcionava assim. Então,
o apóstolo Paulo, ele diz que aqueles homens estão pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem. Eles estavam aproveitando das reuniões da igreja nos lares para ensinar a mentira. Se eu disser para vocês que tem denominação grande aqui no Brasil, que cresceu assim, pervertendo o ensino de igrejas sérias, com falsos evangelhos. Começou assim, entrando na igreja dos outros, foi dando uma oportunidade, vou dar aqui uma oportunidade para fulano. Aí deixava falar. Nem conhece, ninguém nem conhece, mas vou dar uma oportunidade, porque ele diz que é crente. Vou dar uma oportunidade para falar. Fala aqui. Aí ele vai e fala. Aí todo mundo começa a gostar. Aí no outro, vou chamar de novo. Fala aqui, fulano. Aí deixa. Fala aqui, fulano. Daqui a pouco, roubou um monte de gente daquela igreja e fundou uma igreja com um falso evangelho. Isso é uma história bem comum aqui no Brasil. Bem comum. Não de uma igreja, mas de várias. Nós não podemos permitir que falsos líderes assumam lugar no púlpito da igreja. Nem em nossas reuniões. Nem que falsos ensinos sejam mencionados por nós. Nós precisamos, no momento que um falso ensino é dito, a gente precisa dizer, epa, tem algo errado aí. Algo estranho aí. Porque a Bíblia não diz isso não. A gente não pode deixar que o povo de Deus seja enganado. Então, imagine naquela época o poder e a influência dos falsos líderes entrando nas casas das pessoas, nos cultos, né? Imagine o quanto aquilo poderia perverter o evangelho. Paulo diz que Tito deve fazê-los calar, não permitir que eles tenham voz diante do povo de Deus. Aplicando aos nossos dias, a gente não só deve fazer essas pessoas se calarem, elas não podem ter voz, mas também nós não podemos ouvir falsos ensinos. E isso é bem presente hoje. Com muita facilidade nós damos enter no teclado ou no celular e tem uma série de mensagens no YouTube. A gente precisa ter muita sabedoria e discernimento para identificar os falsos ensinos. E muitos pastores que a gente vê na internet são pessoas que têm aquelas características lá. Saíram de uma igreja, foram insubmissos, são egoístas, a motivação é gananciosa. Tem gente que ganha vida no Brasil pregando. É bilionário. Andando com um carro que nem Tom indo abraço companhia anda. Quer dizer, não vai andar mesmo, não, porque ele está preso. E a gente não tem ideia dessas coisas. Porque a gente não sabe os bastidores, né? A gente só vê o ensino, bem bonitinho. Mas o padrão, o perfil deles é aquele lá, insubmissos, né? São enganadores, são mentirosos, eles são perigosos, mesmo que não pareça. É o lobo mau, vestido de vovozinha. Eles são egoístas. Tá? Tem gente aí que se diz pastor sentado num banquinho e ganhando dinheiro dos bestinha. Vou dizer o nome não. Mas eu já falei tudo. Não deixe falar. Ou nem queira ouvir. Isso é muito importante. Segundo lugar, Paulo diz, repreenda os retornáveis. Eu coloquei essa palavra retornáveis, já pensando na garrafa mesmo, né? Retornável. Eu amo refrigerante no casco, né? Eu chamo de casco. No vidro. Uma vez eu comprei uma cajuína aqui, São Geraldo. O cearense não chama de refrigerante São Geraldo, chama de cajuína, né? Então eu comprei uma cajuína aqui, de vidro, retornável. Nossa, foi o ápice da coisa, né?
Agora foi caro, acho que foi mais de R$10. De 600 ml. Foi caro. Mas eu pensei, não, mas pelo menos é retornável, depois eu vou lá, né? E vou comprando outras mais baratinho, né? Porque eu comprei o vidro, né? Só que aí fechou a loja. Aí pronto. Aí eu tenho até hoje a garrafinha retornável. Mas eu vi que no supermercado aqui próximo agora tem. Então, só fazer o... Como é que eu digo? Juntar dinheiro para comprar. Tá cara, subiu mais a gasolina. Mas é retornável, né? Ela vai, mas vem. O sentido aqui é esse, né? Os retornáveis são aquelas pessoas que talvez estejam ensinando erradamente, talvez tenham o perfil do falso mestre, ou talvez esteja caindo nos falsos ensinos, mas você exorta essas pessoas e elas retornam. Certo? No versículo 13 e versículo 14 diz assim: tal testemunho é exato. Qual é o testemunho que Paulo está dizendo? O que disse Epimênides. Paulo está dizendo, o que Epimênides disse, que eles são mentirosos, né? Que eles são feras terríveis, ventres preguiçosos, isso é verdade. Paulo está concordando com Epimênides. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, olha aí, fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, os retornáveis aqui que eu coloquei aqui, são aqueles que, ao serem corrigidos e repreendidos por seus erros, eles dão ouvidos. Eles ficam atentos e retornam para o caminho da retidão. O provérbio diz que a gente deve exortar, repreender o sábio. Né? É nesse sentido aqui, porque o sábio, ele ouve a repreensão e o que é que ele faz? Ele atende à repreensão. Ele ouve a correção e diz, eu errei. Mas o nécio é aquela pessoa que você diz, irmão, isso que você está fazendo desagrada a Deus. E ele diz, eu sei o que eu estou fazendo. Você diz para ele ou para ela, não faça isso, isso não é correto, a palavra de Deus diz que não pode. E ele diz, quem manda na minha vida sou eu. Paulo diz, repreenda as pessoas severamente, né? Ele diz aqui, severamente, a ideia de ser enérgico, usar palavras duras se necessário. Repreende para que essa pessoa seja sadio na fé. Às vezes, é necessário lidar com o pecado de uma maneira mais enérgica. Não dá para sempre lidar com o pecado abraçando. Às vezes, especialmente quando a pessoa está fazendo algo deliberadamente, ela precisa ouvir diretamente de nós, das nossas palavras. Palavras duras, pesadas, de Deus. Mas isso não quer dizer que é sem amor. Porque nós estamos buscando o retorno da pessoa à sensatez. Não expulsá-la de vez. A gente pode imaginar a gente pode aplicar isso de várias formas, né? Eu contei para vocês de uma vez que chegou um camarada lá na minha igreja, em Barbalha, né? Na outra igreja. E chegou dizendo coisas lá sobre a Bíblia e tal, e querendo criticar as versões que a gente utiliza, né? E o pastor disse, não, você não era nem para estar aqui. E, assim, acabou, teve uma discussão lá, deu o pastor na besta, e pronto, morreu Maria Preá. Mas, e se na igreja, e aí eu lembro que na igreja tinha pessoas assim, com as ideias meio assim, né? Tinha gente com ideias meio... Tinha gente que estava começando a pensar igual um adventista. Aí tinha outro que estava começando a se engraçar com pastores da TV. Aí essas pessoas já são de casa. Como é que a gente vai lidar com eles? A gente não quer dizer, olha,
Se você, para seguir o ensino da nossa igreja, aliás, ou você segue o ensino da nossa igreja, ou você vaza daqui. A gente precisa ser enérgico biblicamente, mas visando o retorno desse irmão para a sensatez, para entender a palavra. Então, o objetivo, aliás, nós precisamos às vezes mostrar a gravidade do problema. Um falso ensino não é só um falso ensino, mas pode nos tirar da verdade. A verdade é algo pela qual vale a pena a gente lutar. Pela verdade. Então, precisamos às vezes mostrar a gravidade do problema com palavras duras, mas nunca sem amor. Porque nós queremos que a pessoa retorne à sensatez. Retorne para a compreensão da sã doutrina. Porque ele diz no final do versículo 14. No final do versículo 13. Para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, eu mencionei isso, né? Nem com mandamentos de homens desviados na verdade. Então, como é que a gente pode aplicar isso aqui para nós? Primeiro, nós temos de ter cuidado de não trocar a simplicidade do Evangelho de Jesus por complementos à fé. O que é isso? O Evangelho de Jesus ele é simples, certo? A palavra de Deus é simples. Eu não estou dizendo que não tenha coisas difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro diz que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Até aí, beleza. Mas não é igual aquela mulher dizia que tem coisas para codificar. São coisas que são difíceis de entender. Toda criança, quando está crescendo na igreja, pergunta: por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem coisas difíceis de entender. Certo? Que a gente pode argumentar, teologizar, mas é difícil de entender. Por que Deus criou Satanás? Ou como dizia Olívia antigamente, Santanás. É difícil de entender, mas o Evangelho é simples, certo? Ter dificuldade de compreender não quer dizer que a Bíblia seja um livro incompreensível. Né? Então, quando a gente estudou com o pastor Almeida, um seminário, tinha uma palavra que ele fazia questão de lembrar para nós, sobre a clareza da Bíblia. Aí ele usava a palavra perspicuidade. A Bíblia é um livro claro. O que nós precisamos saber, a Bíblia diz com clareza. Ela é direta sobre o que nós precisamos saber. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem inventa coisas novas para complementar a fé cristã. Nós não precisamos. Não precisamos disso. Olha, servir a Jesus é bom. Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia é ótimo, mas precisamos fazer algo mais. Não. Pode parar. Acabou. Pare de falar. O Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é simples. E tudo aquilo que a Bíblia diz é simples. Então, a sã doutrina não precisa de complemento. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que o estudo da palavra e da doutrina é fundamental para discernir, ou para o discernimento entre a verdade e o erro. Como é que... Óbvio que o contexto aqui é dos pastores, né? Identificarem os falsos profetas. Mas eu estou aplicando aqui para a igreja, né? Como é que a gente vai identificar, discernir entre a verdade e o erro, se nem a Bíblia eu estou lendo? Como é que eu vou discernir entre uma heresia e uma ortodoxia, se eu não pego nem na Bíblia? Se a pessoa não sabe nem que na Bíblia tem um livro chamado Ageu.
Naum, nunca ouvi falar. Naum? Está há 20 anos, 25 anos, 30, 50, e não sabe que na Bíblia tem um livro chamado Abacuque. Né, Olivia? Dizendo para a Olivia que a gente vai montar uma loja de cookies, Abacuques. Viu, Marcelo? Mas tem muita gente que não consegue discernir a verdade do erro porque simplesmente não lê a palavra de Deus. Não lê. Então a senhora, o nome dela é Dona Violeta, né? Aliás, o nome dela não é Dona Violeta, o nome dela é Violeta. Mas a gente chama ela Dona Violeta. É uma senhorinha, tem mais de... Deve ter mais de 80, eu acho. Ela é a avó de Gisele, né? A esposa de André, que já veio aqui. Todo ano ela lê a Bíblia toda, todo ano. Todo ano. Todos os anos. Ela lê a Bíblia toda. Já leu mais de dezenas de vezes. Todos os anos ela lê a Bíblia toda. E aí, o jovem, que o pai faz tudo para ele estudar, não precisa nem trabalhar, só estude. Diz que não tem tempo para nada. Não lê a Bíblia porque não tem tempo. A gente que diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas vai olhar lá o tempo que passou no Instagram durante a semana. Para dizer que não teve tempo para ler a Bíblia. Vai olhar o tempo que passou. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Vai olhar o tanto de filme que assistiu essa semana. Como é que vai discernir a verdade do erro? Como é que vai evitar o sistema? Se já está no sistema. Não é? E aí é assim, né? Muitas pessoas vão se afastando da fé assim, né? Elas vão abandonando coisas importantes da vida cristã. Vai abandonando a igreja, vai abandonando a leitura da palavra, a oração. Daqui a pouco está no mundo e alguém pergunta: nunca pensei que fulano ia sair da igreja. Mas começou lá, deixou de ler a palavra e orar. Como é que nós vamos discernir entre a verdade e o erro se nós não estudamos a palavra? Então a gente precisa reconhecer que isso é fundamental. Doutrina na igreja é fundamental. Além do mais, uma igreja que é chamada Igreja Batista Regular. É fundamental. Sabe que Igreja Batista Regular, a palavra regular, não vem de mais ou menos. Não vem de... Não é nem boa, nem ruim, é regular. Não vem disso. Vem de ser regulado pela palavra de Deus. Vem de um embate ferrenho contra falsos mestres. Batistas regulares surgiram nos Estados Unidos declarando guerra contra a mentira. Mas hoje, nem a EBD a pessoa quer vir. Não lê sua Bíblia diariamente. Só sabe João 3,16 e acha que vai ser suficiente João 3,16 para tudo. Não vai resolver seus problemas João 3,16. E alguém vem com um ensinozinho bonitinho, aí a pessoa começa... mas faz sentido. Eu lembro de uma irmã que começou a ouvir... Quando a gente escuta muita música adventista, a pessoa começa a ficar bem assim, né? Os adventistas. Confesso a vocês. Eu sei muita música adventista. Arauto do Rei... E alguns outros aí que até... Tem até vergonha de ter escutado. Mas a música adventista são... maravilhindo. Mas tem gente que não sabe discernir. Certo? As coisas. Aí eu lembro de uma pessoa dizendo assim: pastor, escutando tanto música adventista. Pastor, é assim, mas os adventistas, assim, mas faz sentido, né, o que eles ensinam, mas não sei o quê. Eu digo, rapaz, basta ler a Bíblia para não ser adventista. Basta ler a Bíblia. Ellen White criticava até que usava touca? Touca. Quer dizer que era pecado mulher usar touca. As conversas. Isso é fábulas. Isso é ensino de homens.
E o povo fica encantado. Ah, mas é tão lindo o que aquele pastor diz. Que conversa fiada, irmão. Batista regular tem que ser raiz. A Bíblia era para ser preta. Mas aí é outra coisa, estou brincando. Finalizando aqui. Aí eu falei da Bíblia preta, né? Mas até isso é engraçado. Porque assim, a gente, até na compra da Bíblia, a gente procura uma Bíblia bem top, uma capa bonita, mas não vai nem ler. Não é engraçado? Tem gente que tem a Bíblia nova faz tempo. Nunca troca a Bíblia, porque a Bíblia está nova faz tempo, porque nunca leu. Qualquer livrinho que eu leio, quando eu termino de ler, ele já parece um livro de 10 anos, 5 anos. Qualquer livrinho que eu leio, parece que passou na mão de um monte de gente. Porque eu risco, rabisco, às vezes amassa, acontece. Qualquer livro que você pegar meio usado ali, tem alguns bons assim. Mas tem gente que tem uma Bíblia nova há muito tempo, há 20 anos. Conversa é essa? Eu conservo minha Bíblia. Conserva nada, você não lê. É simples. Vai ler sua Bíblia. E por último, devemos cuidar uns dos outros com o ensino da verdade para a mente e o coração. Não apenas procurando mudanças de comportamento. A gente quer, muitas vezes, que as pessoas mudem seus padrões de comportamento. Mas uma coisa que a gente precisa sempre focalizar, mudar o comportamento é importante, mas a gente precisa sempre focalizar no coração da pessoa. Nós somos chamados a instruir uns aos outros. Mas para ministrar uns aos outros, pela palavra, nós precisamos ministrar o coração dos outros, porque mudança de comportamento não significa mudança do coração. E aí, a gente lembra que falso ensino também vem de pessoas legais. Falso ensino vem de pessoas também que têm um comportamento legal. Mas crê na heresia. Crê em Deus de uma outra maneira, ou a sua maneira. E a gente precisa ter esse discernimento, né? De ensinar a palavra de Deus, visando levar o coração do outro. Eu sei que quem faz isso é o Espírito Santo, né? Mas nós queremos ensinar para que a pessoa compreenda, assimile mentalmente e leve ao coração. É uma coisa que eu não entendo, algumas pessoas pregam ou ensinam de uma maneira que parece assim, que não está preocupado com o ensino. Às vezes acontece isso em faculdade, acontece isso na escola. O professor fala de uma maneira que parece que é só para terminar logo a aula, né? Já tiveram essa experiência? O professor fala de um jeito assim, ou o pastor, né? Mas fala de um jeito que parece dificultar o assunto. E eu fico doidinho com isso, porque assim, eu aprendi que a gente tem que fazer o melhor possível para que a pessoa que está lhe ouvindo entenda o que você está falando. Para que aquilo possa sair da mente para o coração. A gente não quer só que as pessoas a gente não quer criar regras na igreja, simplesmente dizer, olha, isso pode, isso não pode, faça isso, não faça isso. Geralmente quem faz isso é o Estado, né? O Estado é assim, o Estado geralmente o Estado comunista é assim, ou proíbe, ou libera tudo. Ou libera tudo, ou proíbe, assim, ou é 8 ou 80. E algumas igrejas é assim, você cria proibições, regras. Isso pode. É claro que tem regras, obviamente, né? Mas o ponto é que nós não queremos só comportamento, padrões de comportamento. Nós queremos sã doutrina que vai da mente para o coração e para o comportamento. Que é o que Paulo vai focalizar muito aqui em 2 em Tito, né? Especialmente a partir do capítulo 2. Ser padrão de boas obras vem de um coração que está mergulhado na sã doutrina da palavra de Deus. Então, quando a gente vai ajudar outras pessoas, vamos ajudar com a palavra, com a Bíblia. Não só dizer, olha, deixa de coisa, deixa de se comportar desse jeito, deixa de falar assim, mas mostrar pela palavra.
Porque nós queremos que a pessoa entenda que aquilo é a palavra que está dizendo, não nós, mas a palavra. Porque um falso ensino também vem de pessoas legais. Pessoas bacanas, legais, boas, também podem ser altamente destrutivas, espiritualmente falando. Então, que nós possamos viver e praticar essas verdades. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por nos dar graça essa noite, para poder expor Tua palavra. Nos ajude, Deus, para que fique em nossos corações aquilo que veio do Senhor, que foi, de fato, menção da palavra. Que nada que foi dito aqui sejam palavras, meramente palavras de homens, mas do Senhor. Ajude-nos, Deus, a discernir a verdade do erro por meio do ensino da Tua palavra. Que possamos, Deus, ser apegados a ela e constantemente apegados ao Senhor. Ajude em nossa prática devocional, Deus. Que nós nunca deixemos de ler a Tua palavra. Que nós nunca deixemos de memorizar versículos. Que nós nunca deixemos, Deus, de cantar a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. O Senhor Jesus disse que a Tua palavra é a verdade. O Salmo diz que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos. O salmista também diz, Deus, que nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. A Tua palavra também diz, Deus, no Salmo 119, versículo 72, que nós devemos amar a Tua palavra mais do que ouro, do que prata. Tua palavra também diz, Deus, que nós devemos amar a Tua palavra e meditar nela todo dia. Deus nos ajude, Senhor, para que a Tua palavra seja de fato o fundamento dessa igreja aqui. Que não seja, Deus, regras impostas por homens, e novas ideias, novos padrões, que seja a Tua palavra sempre. Que tudo seja sujeito, Deus, à Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.